planejamento do Vasco, o que o torcedor pode esperar nesses próximos dias pela festa dia 10? Tá. Boa tarde a todos. Primeiro, essa janela é uma janela excepcional, uma janela para a Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter uma parada da Copa do Mundo de Clubes a partir do dia 12, então a gente só tem mais um jogo a partir do dia 12, depois reabre a janela para fins de registro no dia 10 de julho, ali na frente. Então, o que nós estamos planejando? Nós estamos finalizando o processo de contratação do novo executivo, isso é um aspecto muito importante. Ao longo dessa semana, a gente deve finalizar o processo da contratação do novo executivo, que será o responsável pelo departamento de futebol como um todo e portanto, pelas contratações e pelas movimentações de mercado nessa janela, porque a gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam para o clube, o que é natural nesse momento. Nessa janela agora, nós vamos jogar no dia 12, depois os atletas vão ter cerca de 10 dias de folga, até por conta da legislação, a gente precisa ter esse processo, então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Então, nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado, para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período da preparação e sejam registrados a partir do dia 10 para poder jogar no dia 12 ou dia 13. CSA que eliminou o Grêmio na fase anterior. Vasco da Gama, confronto 6 formado com CSA e Vasco da Gama, que foi campeão da Copa do Brasil. Da Libertadores, ficou em terceiro, estava classificado até a virada do Internacional, e é um time hoje reconhecidamente encaixado, com consistência. E o América de Cali, o Garoni está trazendo informação, já deve ter visto jogar algumas vezes. Eu comento com o Campeonato Colombiano. Pois é um bom time, É um bom time. E é um time com alguma tradição. Tem o Vergara, que é um time ponto experiente também, é bom jogador. Assim, não é um timaço. O futebol colombiano é abaixo do nosso, a gente viu pelo Once Caldas, que enfrentou o Fluminense. Mas o América de Cali é muito mais time do que o Once Caldas. Muito mais time. E é um time, que briga pela liderança. Tem um certo nome na América do Sul, não é, né? Não é um time que saiu do nada aí. E o Vasco passa pelo Independente Del Valle? Não é favorito, não. O Vasco pode passar, mas não é favorito. O Del Valle é favorito? É favorito. O Del Valle é favorito contra o Vasco hoje. Pode passar? Pode. A diferença não é tão grande assim. O Vasco decide em casa? Mais forte que a LDU, tá? Eu acho mais forte que a LDU. Muito mais organizado. É um time que está acostumado com Copa. É bicampeão da Sul-Americana. Ganhou a Recopa. Primeiro jogo no Equador. Perdeu a Recopa pro Flamengo uma vez 3-0, depois ganhou nos pênaltis aqui no Maracanã. Então o Flamengo perdeu uma final. E o Renato Paiva... Do 23, pô. Tô falando 23. Mas tô falando do time de agora. É líder do equatoriano. Renato Paiva porque ele falou, você falou que é um time que tem Copas e tal. Sim, não, é sim. Renato Paiva, como treinador, foi o primeiro a ser campeão equatoriano com o Del Valle. Não, eles têm uma linha de trabalho já há muitos anos, assim, muito correta. É um clube relativamente novo, assim, o Vasco pode passar pelo Del Valle, mas não é favorito, não. Eu acho que os dois deram Sabe que as piadinhas estão prontas já, né? Por quê? Suquinho, do suquinho. Fluminense é favorito contra a Bahia ou contra a América de Cali? Agora, de novo no Galinheiro é complicado, né? São Paulo e Atlético Paranaense. Passa quem aí, galera? São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo, Atlético tá mal na Série B. São Paulo. São Paulo. Aí vamos deixar o Flamengo para os cariocas pro fim. Bahia, uma convicção Bahia e Retrô. Porra, Bahia Retrô é poupa-tempo. Retrô decide em casa, em Pernambuco. É poupa-tempo? Bahia, né? Retrô tirou Fortaleza. Vamos Cruzeiro e CRB. Poupa-tempo? CRB decide em casa. O CRB, mas o CRB deu trabalho pro Cruzeiro na Série B, hein? É? O CRB é um time organizado há alguns anos. Mas esse Cruzeiro agora. Mas vai lá, vamos lá. Mas passa muito mais time. CRB, né? Sopa de letrinha, CSA. CRB de Eduardo Barroca. E Vasco em casa, hein, Papa? O Vasco decide em casa. Passa quem aí? Pênalti. Poupa-tempo? Pênalti. CSA já eliminou o Vasco? É pior que o Operário? Em 92, mas tomou 4-0 em 2002. O Vasco tem problema com sopa de letrinha, não? Tem nada. Tranquilidade pro Vasco. E com o Operário? O Vasco passa bem. O Operário já é mais complicado, fica mais apertado. O Operário é da Série B, o CSA tá na Série C, eu comento a Série C também. CSA é 10º colocado hoje na Série C. Nossa. Vem de 2 empates 0-0 lá, não passa não. Mas vai jogar a vida, né? Corinthians e Palmeiras decide em casa. Essa aí é dura, mas passa o Palmeiras, na minha opinião. Vocês aí. Corinthians. Eu não sei não, hein. Palmeiras não é mais consistente que o Corinthians? Eu acho que o Corinthians vai surpreender de novo. Mas o Corinthians Dorival entende muito de Copa do Brasil. Né? Camisa ali. Dorival fez 2 finais de Copa do Brasil, ganhou as 2 nos últimos 3 anos. Bandeira. Palmeiras querendo a revanche do Paulistão, né? Passa o Palmeiras. Foi muito duro pra eles, né? Pois é. É difícil, mas Palmeiras.
Eu acho que passa o Palmeiras. Você acha que passa o Corinthians? Eu acho que o Palmeiras é muito mais time, mas passa o Corinthians. Eu também acho Vai que passa o pesar a Corinthians. camisa. Tem a coisa ali da rivalidade, É. né, local e tal. Botafogo e Bragantino, hein, Garone? Tem jogo aí? Tem Tem jogo, Bragantino tem muito agora, jogo. Tem jogo. Tem muito Pra jogo. mim, E o empate, Botafogo pênalti. se divide mais. Empate, né? pênalti. Pênalti, Botafogo vai ter 2 pênaltis pra disputar. Não digo que vai ser eliminado, mas o Botafogo vai ter... Botafogo no caminho dele vai ter 2 disputas de pênalti na Libertadores e na Copa do Você Brasil. que é um substituto aqui no programa, tarô? caso alguma coisa aconteça. tarô? Eu só tô falando que quando o Flamengo for pra final contra o River, eu não vou nem pro jogo, eu vou ficar no O cinema, Botafogo vou no cinema. tem no caminho dele aqui, ó. Tô vendo uma linha aqui, ó. Pois é. Tá lendo dois mão? pênaltis. Vê aqui. Botafogo passa como passou aí, ó. Minha mão. Aí, ó. Botafogo passa como passou ano passado na Libertadores, na verdade. Mas é difícil. Tem que fazer a janela para passar do Red Bull Bragantino. Botafogo é mais cheio, é mais eu acho que é o consistente, contrário do que vai acontecer com a LDU. O Botafogo passa pelo Que Bragantino. isso? Já vai estar livre da Libertadores também. Já te zicou em uma, você vai te aliviar na Mas eu acho outra. que Sabia que a Copa do Brasil é antes da Libertadores. A Copa do Brasil, as é. datas são antes. Vamos torcer para que o Fernando se abra para o Botafogo fazer os gols. Olha, o Fluminense já fez um treinamentozinho Fez um contra o treinamentozinho. Inter. Fluminense passa, o Garone, pelo Inter? Decide Eu em acho, casa o que, Fluminense. acho que se joga, continuar, tem muito tempo ainda, né? Mas continuar jogando o que tá jogando, acho que o Fluminense é favorito contra o Inter, sim. É favorito? Mas é equilibrado. Eu achei que Eu não acho que seja a Fluminense Equilibrado. passa tranquilo, não. Eu acho que é pênalti também ali. Essa É pênalti? facilidade de ontem não vai acontecer, não. Aí- Não, eu não tô zoando, Não não. tá zoando. Bandeira, Eu penso que o Inter tem mais para onde evoluir, Sim. mas eu vou responder como se o jogo fosse amanhã. É. E se fosse amanhã, o Fluminense passaria. Então, eu acho que o Fluminense é ligeiramente favorito, porque o Renato tem um retrospecto excelente contra o Internacional, ainda no Grêmio. Isso não é coincidência, não é sorte, não é? Não é isso. Ele sabe jogar contra o Inter. Ele conhece o time do Inter lá. Cara, ele amarrou o Inter ontem. Então, assim, o Renato, além da tradição, né, talvez de alguma superstição, de alguma sorte contra o Inter, ele conhece muito bem esse time do Inter. Predestinado, né? Então, se nada mudar radicalmente daqui até lá, porque faltam 2 meses, Muita vou coisa. repetir, eu acho que o Fluminense tem um ligeiro favoritismo, até porque vai resolver depois em casa. E o Flamengo com o Atlético Mineiro, Garone? Flamengo. A gente falou tanto do Flamengo aqui. Pra mim é o melhor time do Brasil. Continua sendo o melhor Decide time lá, do Brasil. decide lá. Bandeira, e é uma freguesia grande, né, do Atlético. E aí você viu nesse momento todas as notícias envolvendo a equipe do Vasco da Gama. O Vasco vai enfrentar o Independente Del Valle pela Sul-Americana e caso passe nesse playoff, vai enfrentar o Mushuk Runa, equipe também do Equador. E aí, cara, vai ter a situação ali de altitude. O Vasco da Gama é pegando altitude duplicada, digamos assim. Se caso passar, obviamente, do Independente Del Valle, jogo bastante complicado. Em relação à Copa do Brasil, o Vasco vai para enfrentar o CSA, que eliminou o Grêmio, né, pela Copa do Brasil. E, sinceramente, uma equipe que o Vasco tem total obrigação de avançar. Uma equipe que está na Série C, apesar de ser uma equipe de nome, né, o CSA, a CRB ali, tem bastante nome, mas, cara, é uma equipe hoje que o investimento é muito muito inferior, na verdade, ao Vasco da Gama, e a obrigação fica toda para o Gigante da Colina. Em relação à presidente, né, do CSA, ela... Rapaz, olha só, esse vídeo novamente para vocês conseguirem acompanhar, ó, tá aí na tela para vocês verem, ó. Olha só, quando saiu o nome do Vasco, a gente vê ali claramente que ela comemorou. Olha ali, ó. Vasco da Gama vai aparecer agora, ó. Vasco da Gama. E ela virou, né? Ó, e deu aquela risadinha, debochando ali da equipe do Vasco da Gama ter enfrentado o CSA como se estivesse gostando. E aí pegou muito mal para os torcedores do Vasco. O nome dela é Miriam Monte, né? Ela é presidente do CSA. Ela é muito comparada a Leila Pereira, que hoje é a presidente do Palmeiras. Ela é comparada pela situação de ser uma mulher na presidência e tudo mais, né? E ela tem uma personalidade forte, né? E foi comparado com a Leila e tudo mais, e ela acabou tendo essa reação que teve esse vídeo. O torcedor do Vasco ficou olhando bastante esse vídeo, bem irritado, bem chateado, porque você gera uma situação que é uma equipe de Série C que está comemorando, está enfrentando o Vasco, e também você vê o Vasco que é uma equipe gigante, mas tudo que vem acontecendo vem acabando por deixar essa equipe longe do que a torcida espera.
Em relação a Richarlison, agora, rapaz, esse negócio do Richarlison aí deu o que falar. O Richarlison, para que todo mundo sabe que o presidente do Vasco da Gama, o Pedrinho, está como chefe de delegação da equipe da seleção brasileira. Então vamos lá, estou até buscando para vocês aqui, para colocar na tela para vocês conseguirem acompanhar. Olha só, aconteceu isso aí, ó, na tela nesse momento, para vocês acompanharem. Olha lá. Obrigado pelo presente. Você vê nesse momento ali essa imagem divulgada pelo Richarlison. Ele marcou o presidente do Vasco, marcou o Vasco. O presidente deu de presente para o Richarlison essa camisa e gerou assim, pô, será que o Richarlison está vindo para o Vasco? Mas galera, não, isso aí é apenas um presente do Vasco para o jogador. Jogador que está no Tottenham, foi recentemente campeão e é um cara que é vascaíno. Então, o Vasco deu esse presente, nada além disso. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!